tudo bem? O programa Biblicamente está estreando hoje com Cristiano Bastos. Ele que se denomina estudante de coisas ocultas, exatamente, mensagens subliminares, simbologia e muito mais, não é, Cristiano? Isso mesmo. No início da minha conversão, despertei um interesse, né, pela área do ocultismo. Após ver aquele DVD dos Illuminati, né, que gerou muita polêmica, as pessoas não deram crédito de início, mas elas deveriam entender o sentido do iluminismo, né? Foi quando eu comecei a estudar o ocultismo, a simbologia, a respeito das artes místicas, né? Tudo aquilo que vive escondido, conspiração também, principalmente porque a nova era ela agloba muito a área do conspiracionismo e ela abrange também muito a área do ocultismo também. A gente vê muito na internet essas áreas de ocultismos, mensagens subliminares, simbologias e muitas pessoas que são cristãs dão descrédito a isso. Como é que você vê essas pessoas que dão descrédito a essa área, essa matéria que também faz parte da teologia e que é tão rejeitada pelos cristãos? Pronto, na questão do ocultismo e da simbologia, algumas pessoas, né, do âmbito também dessas seitas que adentraram junto à teologia, que adentraram dentro da igreja, que já é algo que se pode ser visto através da doutrina da prosperidade, que vem matando o nosso evangelho, ela vem se baseando toda dentro do ocultismo. Você vê pela simbologia, pelo misticismo principalmente. Como algumas igrejas, na questão do óleo ungido, do tijolo ungido, da vassoura ungida, isso tudo vem parte do misticismo. E já vem dentro do ocultismo, porque algumas pessoas compram esses objetos, mas não sabem a procedência de algum ritual que tenha sido feito, como já vimos em alguns casos denunciados na internet. Essa área ela ficou escassa, porque as pessoas não têm interesse justamente porque acham que isso não causa efeito. Mas a Bíblia ela respalda que toda a área que tem envolvimento com o ocultismo, como em Deuteronômio mesmo cita, em Ezequiel 8 prova de que isso são abominações dentro da igreja. A gente vê muitas e diversas conspirações, podemos dizer assim. A gente conhece a área através da internet, a maçonaria, a gente conhece também os Illuminatis, os jesuítas e outras seitas que vêm crescendo através de diversas, né, uma devasta grandiosidade de vídeos aí que é rolado na internet, desmascarando, podemos dizer assim, essas seitas que se transformam em ocultismo, né, na verdade. Qual é a maior conspiração que tem atingido a sociedade atual? As pessoas costumam dar crédito, né, ao agir dos Illuminati devido às suas informações divulgadas na internet. Só que quem age mais na área da conspiração são justamente a maçonaria, a franco-maçonaria. Ela vem sujeitando a sociedade a testes psicotrônicos, como testes de mensagens subliminares, músicas, principalmente nas músicas, eles enxertam mensagens dentro das músicas que entram no seu cérebro e você nem percebe. Futuramente, numa situação em que ocorre com algo, por exemplo, numa situação que te causa algum transtorno de raiva, em certo momento as ondas de frequências daquela música ela vão entrar no seu cérebro, numa parte que fica guardada. Para causar também cérebro, violência. justamente, para despertar essa área de fúria. Hoje em dia nas músicas a gente vê muito falando de demônios, de possessão, de pactos demoníacos, de heresias principalmente a respeito justamente contra os cristãos. Porque a mídia hoje em dia ela é totalmente maçônica, pode-se dizer assim. Você tira pelas heresias ditas nos programas de televisão, o ecumenismo, o espiritismo, que a Rede Globo usa bastante nas suas novelas com mensagens subliminares, como aquela Amor à Vida, teve a Babilônia também. Então são novelas que aglobam essa área. E você vê claramente, você vê que é diretamente enxertado na sua televisão e você, por não ter conhecimento, você absorve aquilo. Mas mal sabe que aquilo ali lhe prejudica, que aquilo traz uma mensagem negativa para a sua vida. Então a data, tu sabe me informar mais ou menos assim, a data em que surgiu esse encontro ecumenista, esse encontro de conspiração para tá destruindo ou tendo algum outro objetivo na sociedade? Ele começou esse movimento do ocultismo, ele começou em 1958 na França. Na França. Com um rapaz chamado Francis Levy. Ele usou o termo ocultismo, certo? Onde ele mostrava que tudo aquilo que ele fazia tinha base nas artes ocultas do esoterismo. E a partir daí ele começou a criar novos adeptos.
A maçonaria, ela usa isso escancaradamente, como eu disse, enfatiza de novo sem ter medo algum. Se chegar a acontecer de algo de nós dois sumirmos, você já sabe o que foi. Parece ironia, mas é verdade. Então, esse movimento ele começou a se expandir. E ele teve origem no Egito. No Egito. Justamente no Egito, a gente via... Onde a Bíblia diversas vezes, né? Sinta que o Egito era quem tinha a maior área de simbologia, eles adoravam outros deuses, outras divindades, seres com cabeça de águia, com corpo de homem, ou então com cabeça canina e corpo humano. Só que as pessoas não levam aquilo ali para o lado espiritual e não entendem que aquilo eram demônios. Satanás, quando ele caiu na terra, ele já sabia onde agir. Ele já sabia como era a descendência do homem, justamente pelo teste que ele fez com Adão e Eva, a respeito da desobediência. Então ele quebrou essa área, né? Essa área do conceito da humanidade, ele explorou a fraqueza do homem, que era justamente a curiosidade, foi o que levou Eva à queda. Porque ele disse, não, se tu comerás dessa fruta, tu não morrerás, será igual a Deus. E aquilo despertou curiosidade nela. E há respaldo sim na Bíblia informando que isso é grave, tem que ser sim combatido. Uma passagem que não vemos muito ser pregada nas igrejas ou debatido, Ezequiel 8. Ezequiel 8. Onde fala das abominações no templo. Ele é relacionado a essa área de ocultismo? Justamente, vou citar aqui bem rápido. Enquanto ele vai abrindo aí, vai aparecer aí uma imagem do versículo que vai estar sendo aí lido por ele. Pronto, em Ezequiel 8, capítulo 8, ele diz o seguinte: E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede e eis que havia uma porta. Quando ele falou no sentido cavar, não era para ele escavar a cava, mas que ele procurasse na parede algum tipo de porta ou entrada secreta. E então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei, olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede com todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, como Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas. E cada um tinha na mão um incensário que subia a uma espessa nuvem de incenso. E levou-me para o átrio do interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens. E de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, eles adoravam o sol, virados para o oriente. Aqui quis dizer que nesse tempo já tinha surgido o movimento ocultista. De uma seita a qual eles já praticavam o ocultismo e aquilo ali gerava abominação para Deus, porque tudo que está referido ao oculto, né, a gente sabe que vem da índole de Satanás. E isso aí já vem acontecendo. Então o objetivo desses movimentos, o satanismo, o movimento maçônico, os Illuminati, jesuítas, sempre foram nessa intenção de provocar uma reação na sociedade para Satanás. Então eles quiseram mesmo movimentar toda a sociedade a uma adoração a outros deuses. Esse será o objetivo desses movimentos ocultistas? Isso mesmo. A gente tira pelo fato do paganismo na antiga Babilônia. Foi dito para Nimrod, que era neto de Noé, ou era bisneto de Noé, uma descendência de Noé, que ele não se casasse com nenhuma das mulheres fora das tribos, porque elas adoravam imagens, tinham rituais pagãos. Só que ele acabou desobedecendo a ordem direta do seu avô. O que aconteceu, ele se envolveu com Semiramis, rainha da Babilônia, e a partir daí ele deixou de adorar a Deus e começou a participar dos rituais pagãos. E começaram a construir a torre, né? A torre de Babel. Que foi o que aconteceu? Eles criaram a torre no intuito de chegar ao céu, mas as pessoas pensam, mas eles queriam chegar perto de Deus, mas não. Eles queriam chegar ao patamar de Deus. E Deus, para castigá-los, confundiu suas línguas e separou seus povos. Nimrod morreu,
e deu luz a um filho chamado Tammuz, que a gente conhece muito. Como Tammuz. Como a gente fala de Tammuz. Ele nasceu no dia 25 de dezembro. A partir daí, então, as outras culturas começaram a adorar ele nessa O data. próprio, né? Então quer dizer que esse movimento ocultista é relatado na Bíblia por diversas vezes. Tanto em Ezequiel como também em Irode, quando é citado em Gênesis. Mas qual é a maior comprovação bíblica que não tem para onde fugir sobre o ocultismo? Algo que dê base, que não dê para onde um cristão dizer que não existe. Até porque a gente conhece também que existe cristãos também envolvidos nessa área do ocultismo. E como existe. Deus ele adverte em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Ele fala: quando entrastes na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que fazer tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti, diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Perdão. Ele já nos alertava a respeito das práticas ocultistas. Como Ezequiel 8 também já falava bastante. E Jesus também citou no Novo Testamento aqueles que rejeitaram a pedra angular, que no caso era Jesus. Será que é Jesus? Uma simbologia a Jesus. Justamente aqueles que já praticavam o ocultismo. Os fariseus também, eles com certeza praticavam o ocultismo. Porque para serem usados de tal maneira por Satanás, para levantar um conselho contra Jesus, ou seja, pela morte de Jesus, alguma coisa não de bom eles não faziam. A Bíblia não relata, mas como Ezequiel mesmo já fala, que os da casa de Israel já praticavam abominações escondidas. Mas aos olhos de Deus nada fica oculto, porque tudo que é oculto será revelado. E é uma passagem bastante conhecida, que a gente conhece na Bíblia, né, que fala que tudo que está oculto será revelado. Em relação a autores, a livros e diversas pessoas, qual você considera mais espantoso para revelar essas coisas ocultas? Assim, a Bíblia em si, Já revela. Já revela. Não há outro livro melhor para falar do ocultismo do que a própria Bíblia. Só que fica um tabu dentro da igreja. Não vemos realmente, eu nunca vi, na minha parte, alguém pregar Ezequiel 8 dentro da igreja. É uma raridade, né? Eu conheci um pastor que ele pregou na escola bíblica e realmente esclareceu bastante. Agora você pega pregadores de renome, desses grandes, né? Não vou citar nomes por ética. E você procura alguma pregação deles de Ezequiel 8, você não encontra. Aí você fica perguntando, por que eles não pregam? Seria eles aliados a essas áreas de ocultismo ou simpatizantes ou tem medo do que eles podem fazer? Talvez, provavelmente. Por diversas formas, a gente vai analisando da forma bem mais bíblica, né? Para a gente deixar bem mais claro para você que está assistindo, principalmente a estreia do Biblicamente, podemos dizer a estreia, né? É o segundo gravado, o primeiro foi gravado com os remanescentes, e hoje com o Cristiano Bastos, que a gente está falando de um assunto bem mais tão perto e também tão longe dos cristãos, que os cristãos eles preferem esconder, preferem abafar esse assunto, que é um assunto também muito complicado, muito complexo, de se esmiuçar, simbologia, ritos, seitas. Para você, Cristiano, qual é a seita que mais preocupa os cristãos nessa era? Bem, para mim não é mais perigoso do que a maçonaria. A maçonaria. Porque eles adentram dentro das igrejas de maneira que você não percebe. Eles são muito cultos. Eles introduziram a teologia da prosperidade de tal maneira... A teologia da prosperidade faz parte, foi um fundamento que a maçonaria criou. Isso, porque eles enxergam a avarice das pessoas, eles veem a ganância que nós temos em melhorar de vida, em ter um carro do ano, em ter
uma casa. Então eles colocaram-se de tal maneira dentro da igreja justamente para tirar o foco das pessoas de Deus. Como Satanás também não é nada bobo, ele usou esse exército dele para tirar o foco de Cristo. E a gente vê também pelas simbologias, né? A pirâmide, o olho que tudo vê, o olho de Horus. São muitas simbologias que representam a maçonaria ou existe uma específica que denomina a maçonaria? Existe uma específica, e a mais conhecida, é o esquadril compasso. O esquadril compasso seria aquele... É como se fosse uma pirâmide em cima e outra embaixo, com um G no meio, que representa a arquitetura. As pessoas que não têm conhecimento, veem aquilo nas construtoras, na conclusão do ensino de arquitetura, você também ganha um anel da maçonaria representando os construtores, os arquitetos universais, como eles chamam Deus, os grandes arquitetos do universo. E eles têm um poder de persuasão muito grande, você tira pela mídia. Que é uma influência grande para eles, né? Justamente. Esses cantores seculares, a maioria deles para fazer sucesso é comprovado que eles façam pactos, como a própria Katy Perry, ela já disse que fez um pacto, e na maioria dos seus clipes você sempre vê mensagens subliminares, como no Dark Horse, que você vê os rituais egípcios, vê o topo da pirâmide no final do clipe, onde ela se encaixa em cima, ou seja, ela é quem tem maior influência e poder aquisitivo dentro desse meio. Outro exemplo também muito bom para você ver e tirar sua dúvida é ver o que aconteceu com o ator Shia LaBeouf. Foi o que a gente comentou esses dias, né? O que aconteceu com ele. Ele se libertou de um controle psicológico da MK Ultra e foi expor o que aconteceu. E de repente ele entrou em transtorno psicológico, foi humilhado pela própria mídia que o patrocinava, que o engrandeceu. E depois ele simplesmente se tornou uma marionete novamente. Para você, assim, esse clipe da Dark Rose que foi comentado, que a gente vai mostrar imagens aí, ele seria o mais ecumênico, o mais maçônico? Ou existem outros clipes de outros cantores nas músicas que representam muito mais exposto, em vez de ocultar, eles já mostram de uma forma mais radical? Hoje se tornou algo escancarado, porque as pessoas não conhecem. Vão se adaptando, na verdade, né? Elas não conhecem porque também falta de pessoas que tenham coragem de falar do assunto, né? Porque não há pessoas capacitadas, mas o medo de abranger tal assunto faz com que as pessoas se recuem. Mas assim, Kanye West, Daft Punk, Jay-Z, Beyoncé é uma também que faz escancarado, Lady Gaga nem se fala. Entre outros que realmente você procurar mensagens subliminares em suas músicas, você encontra. Não há para onde correr. A gente vê uma diversidade na área da escatologia, né? Relacionado muito à maçonaria. Muitos dizem que a maçonaria é um preparatório para o anticristo, né? Os próprios satanistas, quando se convertem, eles revelam muito que a área do satanismo é preparar o caminho para o anticristo. Então, se o objetivo da maçonaria ou do iluminismo, dos Illuminatis, seria trazer o anticristo, como é que eles poderiam confortar o anticristo na era do Apocalipse? Bom, tocou num assunto interessante. Eles têm um plano chamado de Nova Era, ou Nova Ordem Mundial. Eles estão fazendo uma lavagem cerebral praticamente na cabeça das pessoas, nos enchendo com simbologia, ocultismo, mensagens subliminares, músicas, para fazer com que esqueçamos o foco de Cristo. Esses últimos dias que estamos vivendo, a gente vê escancaradamente as mensagens. Tem os símbolos da nova era, que iremos mostrar depois também. E dentro dessa nova ordem mundial, eles querem criar somente uma única religião, uma única moeda e um único governo, com um líder absoluto. E ele vai vir com a imagem de uma pessoa bem simples, bem humilde. E essa preparatória para o anticristo é justamente dentro desses planos, porque eles querem que já tenhamos as ideias na cabeça que eles colocam sem percebermos, para aceitarmos a vinda dele de bom grado. E é algo bem perigoso, porque a mídia, junto com essas mensagens, ela formou ideias nas nossas cabeças, sem a gente perceber. E com um certo tempo a gente vai vendo
por flashes de memória, algo que a gente tenha visto. Por exemplo, eu vi a pirâmide com o olho que tudo vem em algum canto. Não, a gente já faz ouvir isso. Não, deve ser algo que não é ruim, porque a mídia está anunciando. Então, de uma certa forma, isso influencia na área cerebral, na área psicológica. Justamente. Isso tem envolvimento, é como se fossem fantasmas que ficassem dentro do nosso compêndio de memória, que influenciasse a pessoa. Isso mesmo. Uma das maiores vítimas dessa área são as crianças. As crianças. Devido aos desenhos que você vê hoje, que são desenhos que abrangem muitas mensagens como violência, homossexualismo, desrespeito aos pais. Tudo isso envolvido também na área maçônica. Isso. O ser humano ele tem uma capacidade que uma máquina fotográfica nenhuma tem. Você vê uma imagem, você memoriza e aquilo fica na sua cabeça. A um certo ponto aquilo adormece. Por exemplo, uma pessoa que sofre com pornografia. Por mais que ela tente se libertar, ela consegue passar um tempo sem ver, sem consumir material pornográfico. Mas aquilo fica gravado na cabeça. Porque ela já viu em alguma novela, em algum filme, em algum produto que a mídia... Isso mesmo. E de repente, quando os hormônios do corpo dele começarem a acender, ele vai lembrar daquela imagem, aquilo vai ser um estímulo para que ele venha cometer algo, como uma masturbação ou se prostituir. E é algo Isso é preocupante na igreja evangélica, né? A gente vê diversas formas em qual até a própria igreja expõe, né? Tem igrejas por aí que já é permitido ter casal de 3, igreja de lésbicas, homossexuais, né? Não nada contra, né? A esse tipo de igrejas contemporâneas, mas a gente vê algo preocupante e realmente a igreja não se mobiliza e não se importa tanto com o ocultismo. É verdade. Nessas áreas que você tem estudado, quem deu mais conhecimento a você para você estar engajando na área do ocultismo? Como eu disse, né? Um DVD só me chamou a atenção. E eu comecei a pesquisar. Ao início, na igreja que eu congregava, eu fui repreendido por certo assunto e até praticamente deixaram de falar comigo porque eu estava batendo em cima de assuntos que eles não queriam, né, nem porque não gostavam, não queriam comentar com a igreja. E Paulo disse que Jesus já vai vir para buscar uma noiva virgem, não corrompida. Não corrompida. E é Imaculada. importante isso, e é importante pregar sobre isso. Eu comecei a estudar por mim mesmo até conhecer o pastor Louro, né, para preservar o nome dele, né? E ele começou a pregar para mim a respeito do perigo do ocultismo. E foi algo que eu achei muito importante, porque um pastor de igreja, ele pregar isso para as ovelhas é bom, porque assim as pessoas não chegam a ser corrompidas ou caem em qualquer tese. Símbolos usados dentro da igreja, como a trisqueta, hexagrama, pentagrama, certos tipos de cruzes também, símbolos célticos também são usados dentro da igreja. As pessoas dizem que aquilo ali é normal, que aquilo ali são símbolos sagrados. Mas eu creio que uma pessoa que tem plena sã consciência dentro do Evangelho de Cristo, que sabe que aquilo tem um efeito contrário maligno, não vai chegar para uma pessoa dentro da igreja e dizer, usa isso aqui porque isso aqui é bom, isso aqui representa algo. Porque Cristo, como Deus, também não deixou nenhum tipo de símbolo. Jesus não chegou e disse, olha, usa esse cordão aqui porque isso aqui vai te trazer bênção. Isso se torna até místico, né, na verdade. Misticismo. Algo também que é importante é orientarmos as pessoas a respeito daquelas correntinhas que eles fazem em WhatsApp, em Facebook. Aquelas mensagens, né? Isso, mande para 10, 15 pessoas e você vai receber sua bênção. Aquilo é misticismo. E as pessoas não Torna percebem. pragmatismo, né? Algo bem gnóstico, né? Justamente. E as pessoas vão se acostumando com aquilo e eles analisam as pessoas. Porque é comprovado de que há maçons dentro da igreja. E para identificá-los você tem que fazer uma série de estudos do seu comportamento. Eu não tenho só como falar aqui porque são muitos gestos, São muitos formas, cumprimentos, muitas formas de palavras. E isso eles veem a pessoa, eles veem o grau, né, de pregação da igreja. Se as pessoas pregarem contra o ocultismo, eles já ficam né? espantados. Retraídos, né? Há casos de pastores que pregaram contra o ocultismo, maçonaria, eles foram tirados da igreja, ou então a igreja foi comprada por outras pessoas para que aquele pastor não pudesse pregar mais aquilo ali. Há casos, é verídico. E eles adentrando dentro da igreja, vendo que você não tem conhecimento sobre essa área, eles podem difundir qualquer heresia dentro da igreja e você vai estar caindo, você vai estar sendo um adepto da nova era e você não sabe. É um perigo muito grande. É aconselhado combater o mais rápido possível
porque a nova era vem crescendo, os governos mundiais vêm falando de uma nova ordem mundial, da importância de criar um governo unificado com a única moeda. O projeto de Satanás, que é o ecumenismo, ele vem crescendo imensamente nas televisões, principalmente nas TVs brasileiras. Então é algo assustador, algo muito assustador. Bom, o papo tá gostoso, o papo tá muito bom. Provavelmente vou chamar o Cristiano aqui novamente para estar explorando mais ainda essa área de maçonaria, área de ocultismo, área de misticismo, para estar explanando e também trazendo a Bíblia aqui. Ele trouxe alguns respaldos, de comprovações para as pessoas que estão assistindo, para você comprovar realmente, ele veio aqui explanar. E foi bastante interessante a área que ele trouxe, que foi uma área totalmente diferente, algo que quase todos geralmente não gostam de comentar. Eu queria, Cristiano, que você desse um recado aí às pessoas para pedir a elas, ou de alguma forma, se elas se tornaram interessadas nesse tema, qual tipo de rede social ela pode utilizar para estar entrando em contato com você, para estar falando e comentando, até mesmo você explanando ou tirando algumas dúvidas dela. Pronto, é interessante realmente as pessoas terem interesse no assunto, porque é algo abrangente, de suma importância. Podem entrar em contato comigo através do meu Facebook, né, Cristiano Bastos. Um canal que eu aconselho vocês, alguns canais que eu aconselho as pessoas a verificarem material que é de extrema confiança, é o Knowledge Power, né, ou Conhecimento é Poder. Esse canal, ele explora essa área. Isso, ele fala tanto das áreas apocalípticas como também para as áreas de profecias, né, que abrangem o ocultismo. E também tem o Verdade Revelada, que é outro canal também que eles divulgam bastante. Mas infelizmente as pessoas caem num conto dito por Satanás que se diz assim: não acreditem em tudo que se vê na internet. Foi justamente para desarmar essas pessoas que pregam a verdade. Mas é bom pegar esses canais que pregam a verdade e você absorver o conhecimento, porque eles sempre fazem a luz da Bíblia. Então alguns tentam questionar, mas a verdade ela é irrelevante. Para encerrar o Biblicamente, agora a gente vai fazer um jogo de perguntas e respostas bem rápido. É o chamado bate-bola, né? Cristiano Bastos. Quem é Cristiano Bastos? Bom, uma pessoa bem simples, que gosta de estudar a palavra e que por mais que tudo, gosta de ajudar o próximo e que tenta levar a verdade. Por mais que as pessoas tentem rebater, mas o meu foco é levar a verdade acima de tudo, independente de represálias ou de que futuramente por algo que eu disser eu venha chegar a morrer. Mas morrer por Cristo é sempre uma honra. Um livro. O Dom de Ser Você Mesmo. O Dom de Ser Você Mesmo. Tem autor ou autor? Tem, um autor americano, e eu vou estar expondo algumas listas de livros, né, no meu Face para que as pessoas possam acompanhar também. Ótimo. Uma música. Santo, do Livros para Adorar. Um pregador. Paulo Júnior. Um sonho. Um sonho. Refazer os passos de Cristo. Boa, boa. Um tabu. Sexualidade. Detesto. Heresias. Um cantor. Juliano Som. Uma comida preferida. Lasanha. Igreja. Igreja. Primitivo. Uma paixão. Fazer a obra. Uma frase. Uma frase. Acreditar em Deus e não crer no que Ele pode fazer é o mesmo que não acreditar. Ótimo, hein? E você continue aí nas redes sociais acompanhando Biblicamente. Hoje foi com o Cristiano Bastos. Mais tarde será com outra aqui para a gente estar entrevistando essa entrevista tão boa que é o Biblicamente. Fique ligado, hein? Até mais!